Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero passar para vocês algumas informações aqui que o nosso setor de análise separou para a gente, falando a respeito um pouquinho do setor de construção civil e também daquelas empresas aí que estariam mais preparadas para a crise. Primeiro, né, pessoal, destacar a importância do setor de construção civil para a economia, um dos grandes geradores de emprego. O setor ele vinha se recuperando bem, né? Nós tivemos duas crises, 2008, 2009, 2014 até 2017, quando os números começaram a melhorar. Não que não seja um setor não acostumado com crises, né? E no geral, aí, o pessoal conversou tanto com empresas que estão na bolsa, com empresas fora da bolsa. Algumas estão com obras paradas e outras estão tocando as obras mesmo de maneira reduzida, né? Claro que o pessoal administrativo e de vendas está todo mundo fazendo home office. A notícia boa é que a parte de liberação de crédito pelos bancos tem sido ok, continua, né, o que é importante. E claro, né, pessoal, eles estão se virando do jeito que dá. Algumas empresas já têm iniciativa de vendas online, mas o negócio de imóveis as pessoas querem sentar com alguém para conversar, querem visitar, então o volume de vendas está caindo, e enquanto continuar a quarentena vai cair ainda mais, né? A situação na economia piorando. A gente tem um aumento na inadimplência, aumento em distratos, muita gente vai aproveitar esse momento, vai querer renegociar, né? Então, quando a gente pega pelo menos um período de 3 a 6 meses, o pessoal não está muito otimista com retomada de vendas, né? Além disso, claro, as empresas ainda têm que terminar as obras, tá? Então, o cenário no geral é negativo, principalmente aí para, como eu falei, de 3 a 6 meses, e hoje o que importa para as empresas é ter uma posição de caixa, né? Quanto mais caixa elas tiverem nesse momento, melhor. Claro que é um cenário diferente do que a gente teve em 2008. As empresas em 2008 elas estavam muito mais alavancadas, tanto que a gente viu uma quebradeira do setor ou empresas trincando, né? A gente pega empresas da bolsa mesmo, como a Rossi, a Gafisa, a PDG, mas no geral, como eu comentei, o setor vai sofrer bastante, né? E quando a gente pensa em caixa, né, pessoal, é importante lembrar que a situação pode piorar ainda mais, né? Então, nesse momento, o pessoal está dando mais atenção em relação a essa questão de ter dinheiro mesmo, né? Das empresas que nós falamos, algumas até cogitam a possibilidade de comprar terrenos, né? Mas a maioria, nesse momento, está pensando na preservação de caixa, até porque em termos de banco de terreno, a maioria delas já está bem posicionadas, tá? Pessoal, nós temos algumas empresas aqui que foram separadas em dois grupos, né? Daquelas que o pessoal acompanha aqui, né? Da parte de análise fundamentalista. Nós temos empresas como a Direcional, né? Que agora que ela tinha revertido aí de prejuízo para lucro, é uma empresa que tem um foco mais com a parte de empreendimentos populares, tem mais de 40 anos de mercado, opera em mais de 45 cidades em 12 estados do Brasil, e também tem um potencial, e tem um banco de terreno grande já comprado, né? Hoje eles têm potencial aí para construção de mais de 124 mil unidades. Nós temos a Even também, que é uma boa empresa, né? Ela atua há mais de 40 anos no setor, o foco dela é mais em São Paulo, mas ela está presente no Rio de Janeiro e também em Porto Alegre. Nós temos a MRV, né? MRV que também tem uma operação nos Estados Unidos, e a Cyrela, que tem uma exposição mais concentrada em São Paulo, no segmento aí de média e de alta renda, né? As duas empresas, especialmente a Cyrela e a MRV, elas têm alavancagem, mas são empresas aí que não teriam problema para financiamento. Agora, quando a gente fala numa situação ruim, né, intercaixa, as três empresas que na avaliação do nosso setor de análise estão mais bem posicionadas são Trisul, Tenda e Exetec, tá? As três empresas, por exemplo, têm uma situação de dívida líquida negativa, ou seja, elas têm mais disponibilidades do que dívida, né? A primeira dessas empresas é a Trisul, é uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado, ela atua em regiões mais nobres da cidade de São Paulo, segmento de média e alta renda, e do setor é a empresa que tem o menor ciclo médio de construção, que é o período entre a aquisição do terreno e o lançamento do projeto, que hoje está na casa de 29 meses, né? E quando a gente pega os lançamentos de 2019 da Trisul, né, mais de 92% foram já vendidos.
A outra empresa é a Tenda, né? Uma empresa que tem experiência em tempos difíceis, né? Teve muitos problemas em 2008. Inclusive o CEO da empresa, que é o Rodrigo Osmo, estava nessa época na companhia, então de crise ele entende bem, né? O foco da Tenda é Minha Casa Minha Vida, daquela faixa 1,52, que é voltada para famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 4.000. Claro que tem esse risco de alteração no programa. O pessoal da análise entende que esse ano a gente não deve ter mais mudança nenhuma no Minha Casa Minha Vida, até porque a gente tem um cenário aí de juros bastante baixos, tá? E em relação aos repasses da Caixa, aí todos estão andando, todos estão ok, tá? E a Exetec, que tem a maior folga entre as empresas, né? Uma empresa que tem altas margens, ela tem uma gestão financeira impecável, um controle de custos bom também. É uma empresa que faz ótimas compras de terreno, até porque ela tem um poder de barganha maior. Recentemente ela fez um aumento de capital, né, que foi em setembro do ano passado, ela captou quase R$ 1 bilhão e com isso ela acabou reforçando ainda mais a sua posição de caixa. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Exetec tem R$ 41 milhões em dívida e 1,3 bi em disponibilidades, né? Inclusive ela consegue pagar todas as obras sem usar financiamento imobiliário, só com o que ela tem em caixa, tá? As obras que estão em andamento, né? E a Exetec tem uma exposição mais concentrada na região metropolitana de São Paulo e também nas cidades satélites da capital paulista, né, pessoal? Então, as empresas que na avaliação do nosso setor de análise estão mais preparadas aí para a crise, Trisul, Tenda e a Exetec. E aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia, né, de como as ações sofreram esse ano e nos últimos 12 meses, né? Nós temos aqui a maior baixa desse ano é a Even, com quase 65% de baixa. A menor baixa é a da Tenda, né, 35%. Em 12 meses, a Trisul é a que está subindo mais, né, 28%. Em segundo lugar, a Tenda, ainda com uma alta aqui de 21,73%. Lembrando que no ano passado nós tivemos boas altas do setor, então por isso em 12 meses ou está caindo pouco, ou até está no positivo, como a Exetec, né, a Tenda e também a Trisul. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Como sempre, deixo a parte aqui dos nossos produtos, para quem quiser conhecer mais a respeito das nossas recomendações. Da parte de ações, nós temos o Invista em Ações, que são as nossas recomendações de longo prazo. Temos o Carteiras, né, que é para quem quer montar carteira diversificada com ações, com fundos, incluindo fundos imobiliários e renda fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, day trade, swing trade, position trade, mas que também tem as recomendações de longo prazo do Invista em Ações. E o completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar para vocês aqui a parte dos nossos conteúdos grátis, o blog, né, a nossa lista do Whats, canal Telegram, os e-books e os relatórios grátis, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.